Oi, Isabela. Tudo bem? Oi, Dani. Sejam bem-vindas. Tudo bem? Olá, Cecília, tudo bem? Tudo, e vocês? Como você está Graças a Deus. passando? Tô bem, graças a Deus. Pequetita tá aqui, mamando. Ai, que delícia! Deve estar enorme, né? Porque cresce também Tá na velocidade crescendo. da luz. Graças a Deus, tá crescendo bem, viu? Ai, que delícia. E você? Tá dormindo melhor? Como que você tá? Essa noite foi melhor. Tem noite que, anteontem, por exemplo, já foi ruim, mas estamos seguindo. É Aos assim, um poucos dia de ela vai cada vez. regulando. É, Exatamente. que Não tem um bom. padrão certinho, não. Não Ainda regulou não. ainda, não. Que bom ver vocês, que bom ver que vocês saber que vocês estão bem. Graças a Deus, né? É isso aí, vai me dando notícia. Manda Pode deixar que eu dou foto. sim. Mando. E você, Isabela, tá bem? Jade tá aí também? Tudo Você jóia, tá dormiu? dormindo agora. Ah, que bom. Às vezes ela acorda por volta, ela dorme às 7, 7 e pouco, às vezes às 8 e pouco ela acorda de novo. Para Vamos ver. mamar mais um pouquinho. É, Ai, que bom. Tá tudo bem? tá tudo bem. Ai, que bom. Doris, tudo bem? Tá aí? Oi, Cecília, eu tô sim. Boa noite para todas. Boa Boa noite. noite. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá? Quando você quiser ligar a câmera, pode ficar à vontade, tá? Se você sentir à vontade, pode ligar, se você quiser. Tá bom. Tá bom? Beleza, daqui a pouco eu vou ligar. Tá bom. Bom, meninas, vou até mandar lá no grupo, só falando que a gente começou, aproveitar que vocês entraram. Estamos começando. Então, vamos lá. Bom, hoje eu preparei para a gente falar um pouquinho sobre os picos de crescimento e saltos de desenvolvimento. Eu vou explicar para vocês porque tem diferença. Não é a mesma coisa, são duas coisas diferentes. E é importante a gente saber que eles existem. Eu gosto de falar isso para a grávida também, na gestação, porque é importante a gente entender que eles existem. E parece que quando acontece, desregula algumas coisas. Parece que assim, meu Deus, o que está acontecendo? Parece que estava tudo indo bem, às vezes parece que estava começando a ter um padrãozinho, ter isso, e aí chega alguma coisa e bagunça, e aí a gente fica um pouco perdido. E normalmente, quando os picos de crescimento e os saltos de os picos de crescimento e os saltos de desenvolvimento chegam, acontecem, parece que dá uma bagunçada também na amamentação. E é tão importante, como consultoria em amamentação, trazer isso para vocês. Ei, Luciana, tudo bem? Oi, Quanto tudo tempo? bom? Boa noite. Seja Pois é, bem-vinda. finalmente eu vou conseguir participar ao vivo. Que bom, obrigada. Que bom que você está aí. Obrigada, viu? Fica à vontade. Obrigada. Bom, então, é importante vocês saberem, né? Tem gente que já está aí com os bebezinhos, tem gestante assistindo, né? Tem gente que vai ver na gravação depois, está grávida. E é muito importante a gente falar sobre isso. Porque quando eu ponho o fone. Para vocês realmente começarem a entender a diferença. Quando acontece, eu vou trazer para vocês, e eu quero deixar uma coisa, um recado, uma mensagem muito importante para vocês. Não, eu sempre falo, não, a gente não fala de tabela, a gente não fala de tabela, e nos picos de crescimento, no salto de desenvolvimento, vou repetir isso. Não se apeguem às tabelas, às planilhas. Sabe por quê? Aquilo ali não é redondinho. Não é redondinho que todos os bebês com um mês vão passar por um salto. Não é redondinho que todos os bebês com 4 meses e meio vão apresentar um novo salto. Não é redondinho. A gente tem que observar cada bebê. Existem alguns aplicativos, eu vou indicar para vocês aqui também, que trabalham até com a idade, bebezinhos prematuros, fazendo também esse cálculo dos bebezinhos prematuros. Então, a gente tem todo um cuidado e para a gente não se apegar, não ficar ali encaixadinho na tabela. Eu gosto de entender que eles existem, quando eles existem, eu vou citar os principais aqui com vocês.
Mas para vocês não ficarem apegadas, porque às vezes vocês estão percebendo alguma alteração e falam assim, nossa, às vezes é um salto, olha só, o que está acontecendo? E é importante a gente olhar para o bebê e observar o que está mudando. Fica mais fácil da gente só pegar em tabela. Com 4 meses e meio tem um salto que é chato pra caramba e que acontece, e a gente se apega nisso. Ao invés de o que está acontecendo com ele, o que ele está me apresentando. Então, eu vou tentar trazer um pouquinho disso para vocês. Então, para a gente começar, tem uma diferença. Os picos de crescimento são diferentes do salto de desenvolvimento. Então, vamos lá. Os picos de crescimento, eles estão relacionados ao tanto que o meu bebê de verdade cresce, engorda, ganha peso, no tanto que ele cresce. Então, eu estou falando de verdade, picos de crescimento. Ele tem alguns marcos, eu vou citar para vocês alguns marcos aqui bem importantes deles, de alguns meses, que não quero que vocês se apeguem à data, tá? Assim, com 7 a 10 dias tem um. Mas será que com o meu aconteceu? Pode ser que aconteça um pouquinho antes, pode ser que aconteça um pouquinho depois. Mais ou menos, tá? Aproximadamente nessa época. Esses bebês, eles têm como se fosse um estirãozinho. E é tão interessante porque a hora que a gente vai no pediatra, que é onde a gente pesa e mede esse bebê, a gente começa a constatar, nossa, olha a diferença que tá tendo, nossa, olha como tá mudando. Nesses picos de crescimento, então a gente está falando aqui da estatura, do tanto que esse bebê está crescendo e está engordando, ganhando peso. E os saltos de desenvolvimento, eu estou falando de adquirir novas habilidades. Quanto esse bebê, ele adquire novas habilidades neurológicas, motoras, sensoriais. Então, quando esse bebê se desenvolve? Lembra de uma aula que a gente falou sobre os 1000 dias, a importância dos 1000 dias, e como nesses 2 primeiros anos de vida, esse bebezinho, né, pegando a gestação, onde ele é ali um embriãozinho, e ele está ali ao final de 2 anos andando, falando, né, alimentando, né, independente, né, digamos assim, daquele bebezinho lá do início, olha como muda na vida dele. Quando a gente pega os saltos de desenvolvimento, a gente consegue ter alguns marcos muito importantes de algumas habilidades que o bebê adquire. E aí, há de convir comigo que crescer na velocidade da luz, brinquei com o Dani, a hora que o Dani chegou. Falei, nossa, a Aninha deve estar aí grande, né, enorme, principalmente os pequenininhos, os recém-nascidos, a gente consegue ver a diferença muito grande, porque a roupinha, de verdade, o recém-nascido, a hora que a gente olha para ele no final de um mês, fala, meu Deus, é outro bebê. Na primeira semana que ele é inchadinho, assim, que ele quase não abre o olho direito, ele já muda, já está completamente diferente. A gente vê nítido ali no recém-nascido a rapidez na velocidade da luz. Agora, pensa comigo. Se na velocidade da luz esse bebê muda, imagina quanto para ele isso é difícil. E por que quando a gente fala de picos de crescimento, de saltos de desenvolvimento, a gente associa, ai meu Deus, é um momento difícil, ai o bebê fica difícil nessa época, ai esse bebê mudou o padrão de sono, nossa, o bebê ele mudou o padrão de alimentação. Concordam que é esperado? Porque se eu estou falando que nos picos de crescimento esse bebê vai crescer e vai engordar, para ele crescer e engordar, ele precisa de quê? Comer, mamar. Se eu estou falando que ele vai adquirir novas habilidades, e aí o cérebrozinho desse bebê, que só é desenvolvido, vou dar um spoiler para vocês, que não é dessa aula não, mas vou falar. Sabe quando? Eu quero perguntar para vocês, porque quando eu descobri isso, quando eu fiquei sabendo disso, isso mexeu comigo. Eu falei, gente, não é possível. Sabe quando o cérebrozinho, peguei assim, porque tem um livro que ilustra bem a mão da gente, como o cérebrozinho, né, o nosso e dos bebês. Quando o cérebro está totalmente maduro, o cérebrozinho está pronto, desenvolvido, totalmente desenvolvido. Vocês têm noção de quando é? Alguém? Eu acho que lá para a adolescência que deve finalizar esse desenvolvimento, não. Porque não tem condição, não. Não. Acho que continua desenvolvendo assim. E na adolescência deve ser o marco. Quanto, Doris? 21 anos. 25 anos. Olha, para você ver depois da adolescência ainda. 25 anos, pensa. Aí, gente, né? Ainda bem que não tem homem aqui nos assistindo, mas pensa os meninos. Gente, vou te dizer. O trem demora para estar totalmente maduro, desenvolvido.
E nesses 2 primeiros anos de vida, o cérebrozinho dos bebês, eles estão numa atividade muito louca, porque é tudo muito novo para eles. Eles começam a conseguir, para um bebezinho, de verdade, quando ele rola, a primeira vez que você vê seu bebezinho rolando, você fala, meu Deus, eu pus esse menino aqui na cama, esse menino tá no meio da cama. Aposto que quem tá aí, ó, Luciana, Isabela, que as meninas já estão um pouquinho maiorzinhas, já deve estar por volta ali. Nossa, mas eu coloquei ela aqui, ela já tá aqui, olha o que tá acontecendo. É assim, na velocidade da luz. Para ela fazer isso, o cérebrozinho dela tá assim, ó, fervilhando de coisa, em alta atividade. Em alta atividade. Não foi do dia para a noite que ela simplesmente estava aqui e rolou. O cérebrozinho dela, para ela conseguir estar aqui e rolar, ele demorou, ele trabalhou, ele analisou aquela situação, trabalhou muito, e aí ele gasta muita energia. O cérebro é um músculo, e ele gasta muita energia para ela, que estava deitadinha aqui, conseguir rolar. Se eu estou falando de um bebezinho que gasta muita energia para conseguir adquirir uma nova habilidade, o que vocês acham que esse bebê precisa? Mamar, alimentar, comer. E aí vocês entendem que toda vez que eu falo de salto de desenvolvimento, de pico de crescimento, eu estou trazendo para a amamentação? Porque é o calcanhar de Aquiles. Porque quando esses picos acontecem, quando esses saltos chegam, e esse bebê ele tem uma alteração no padrão, principalmente relacionada ao sono e à amamentação, a grande maioria das mães, quando desconhecem isso que eu estou contando para vocês, associa que tem algum problema na amamentação. E se em nenhum momento essa mãe entendeu sobre o processo de amamentação, e vocês estão anos-luz na frente dessas mães, e é realidade, é real, gente, porque vocês devem conhecer outras grávidas, outras puérperas, outras lactantes que não têm esse conhecimento e que chegam cheias de dúvidas, e possivelmente vocês estão até ajudando essas mães com o conhecimento que vocês têm. E aí, quando essas mães chegam e não têm esse conhecimento, e esse bebê, ele apresentou uma alteração no padrão, ele tá mamando mais, ele tá chorando mais, ele tá acordando mais vezes à noite, ele tá apegado demais a mim. Ai, meu leite não tá sustentando, tá vendo? Minha mãe falou que lá em casa ninguém dava leite, o trem não tá funcionando. E é padrão, tem a época. E eu vou explicar um pouco melhor para vocês. Então, por que é tão importante na amamentação a gente falar sobre eles? Porque a gente tem sempre alteração, e esse bebê normalmente, nesses momentos, ele precisa de mais caloria. E a caloria de um bebezinho, principalmente até o final do primeiro ano de vida, né, mesmo com a introdução alimentar aos 6 meses, o principal alimento até o final do primeiro ano de vida é o leite materno. O que nutre, alimenta, enche a barriguinha dele e que ajuda ele a desenvolver tudo isso é no leite materno. Então, de certa forma, esse bebê ele demanda da gente muito nesses momentos, que ele está crescendo e que ele está desenvolvendo. Por isso que é tão importante a gente entender um pouquinho sobre eles. Então, vamos só para a gente recapitular. Pico de crescimento, eu estou falando aqui desse bebê crescendo, engordando, e os saltos de desenvolvimento, eu estou falando desse bebê adquirindo novas habilidades, principalmente neurológica e motora. Né? Então, pensa esse bebezinho começando a andar, começando a engatinhar, começando a arrastar. Olha quanto tá mudando ali para esse bebê. É muita mudança, é muita coisa. E a gente tem alguns picos de crescimento que são marcantes para esse bebê. Como eu falei, eu vou repetir lá naquela aula sobre os 1000 dias, nesses 2 primeiros anos de vida, para o bebê, é muita coisa que acontece. Ele cresce, ele desenvolve muito rápido, né? Muita alteração. Então, praticamente todo mês, principalmente nesses primeiros meses de vida, nesses primeiros 2 anos de vida, esse bebê quase todo mês ele tem alguns marcos muito importantes no desenvolvimento dele e no crescimento dele. E o que é importante a gente entender falando de crescimento, tá? Estou falando aqui agora primeiro de ganho de peso e de estatura. É muito comum que nos primeiros 3 meses de vida, em especial, esse bebê ele ganhe muito peso e cresça bastante. Então, gente, quem tá grávida, não deixa para usar a roupinha amanhã. Se você quer usar ela hoje, usa hoje, porque amanhã pode ser que ela não sirva mais. Então, use e abuse, porque é assim, cresce, engorda e para de servir. Hoje serve, amanhã não serve mais. Hoje usa fralda RN e amanhã você fala, meu Deus, tá vazando. Ai, nossa senhora, não me toquei, que a fralda tá pequena, eu já tenho que mudar para P. E eu tenho um monte de RN ainda, eu tenho um monte de M, é assim, e a gente vai perdendo e nem percebe.
E a gente tem alguns muito fortes, principalmente nos 3 primeiros meses de vida. Em geral, nos 3 primeiros meses de vida, os bebês, eles ganham cerca de 700 gramas a 1 quilo, 1,2 kg. E aí, por que eu não coloco em caixinhas? Porque, gente, vai depender muito também da estrutura daquele bebê, que depende da estrutura do pai e da mãe. Eu não posso exigir, por exemplo, eu tenho uma grande amiga minha que ganhou bebezinho, o filhinho dela nasceu 3 dias, aí 3 dias de diferença do Gabriel. A gente engravidou junto e tem 3 dias de diferença. Ela é muito grande, o marido dela também é muito grande. O menininho dela é 3 dias mais novo que o Gabriel. E é muito grande. Se você olha os dois e fala assim, nossa, o dela tem 4 anos. É muito grande, é muito diferente. Eu não posso cobrar do meu filho que cresça na velocidade do filho dela, sendo que a estrutura do filho dela é completamente diferente da estrutura do meu filho. Mas é comum que nos primeiros 3 meses de vida, esses bebês eles ganhem muito peso. Pensa, é muito. 700 a 1 quilo, 1,2 kg, é muita coisa. Quem já está aí com um bebezinho que já passou de 1 mês, já deve ter percebido que é mais ou menos isso nesses primeiros 3 meses de vida. Esse valor que você falou é por mês? Por mês. Ou é É nos isso que eu 3 perguntei. meses? Por mês. Por mês. Ah, tá. Ah, Uma que média. susto! Por mês. Eu achei que era nos 3. Eu Não. falei, meu Deus, a ajuda cresceu muito, então. Não, desculpa. Falei mal, né? Por mês. O por mês, tá? Por mês. Nesses 3 primeiros meses, em cada mês, essa média, pensa. Uhum. E aí vocês estão vivendo aí na prática. Quem já tá com um bebezinho com mais de 1 mês, começa a perceber. E é isso mesmo, cresce muito. Você vai lá e fala, nossa, gente, então aquela cadeirinha que eu olhei, nossa, o sling que eu comprei, dá só até 15 quilos. Calma. Porque esse bebê ele não vai crescer e engordar nessa velocidade todo mês. Por volta dos 3 meses, então olha aí, o primeiro, por volta, entre 7 e 10 dias, deixa eu só recapitular aqui, entre 7 e 10 dias, esse bebê ele cresce e ganha um pezinho considerável. Normalmente, ele já recuperou o peso de nascimento. Até por volta de 15 dias. Então, pensa que faz sentido com o que vocês viveram? Faz sentido na prática? Por volta do final do primeiro mês, a gente também tem uma diferença bem grande desse bebê. Por volta dos 3 meses, a gente consegue ter também uma diferença considerável, tanto no crescimento quanto no peso desse bebê. A partir daí, isso começa a dar uma diminuída. Esse bebê ele não vai crescer e engordar na mesma velocidade dos 3 primeiros meses. O bebê ele começa a ganhar um pouco menos de peso. E não é, aí eu vou corrigir minha fala, não é que ele está ganhando um pouco menos de peso. É porque os saltos de desenvolvimento também estão acontecendo. E na mesma velocidade que antes dos 3 meses, esse bebê ele era mais quietinho, não conseguia fazer tanta coisa sozinha, esse bebê ele já começa a adquirir novas habilidades. E aí, ao mesmo tempo, antes ele não gastava tanta caloria. A maior parte da caloria que o bebê até os 3 meses gasta é durante a amamentação. Porque na amamentação ele faz muita força, ele gasta caloria, ele ganha caloria, mas ele também gasta caloria mamando. E é normal, é isso mesmo, tá? Não tem nada de errado, não precisa deixar de mamar para o bebê ganhar peso, né? Então é isso mesmo. Só que o que acontece? A partir dos 3 meses, esse bebê ele tem outras habilidades. E aí ele começa a gastar energia também com outras coisas. Então ele tá ganhando energia, tá ganhando caloria, mas ele também tá gastando essas energias e essa caloria. Então o ganho de peso dele, que antes era quase 1 quilo ou mais de 1 quilo nos 3 primeiros meses, agora começa a ser 200 gramas, 300 gramas. Aí, meu peito, que estava mais inchado, mais maior, cheio de leite, murcha. Aí o meu bebê que mamava lá, eu não gosto de falar de tempo, mas para exemplificar aqui eu vou falar. Meu bebê mamava lá 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos, seja lá. Nessa média aí desses primeiros meses, agora que ele fez 3 meses, ele começou a ganhar pouco peso, meu peito diminuiu e meu bebê tá mamando 5 minutos e larga, e chora, e eu insisto, e ele chora, e eu insisto, e ela não quer, e o treino vira uma luta, vira uma guerra, e o meu leite não tá sustentando, tá vendo? Lá em casa ninguém amamentou, esse treino não vai dar certo, minha filha tá com fome, e aí começa, um angu de caroço. E aí, gente, com 3 meses,
Esse bebê, ele adquire novas habilidades, e aí agora eu estou falando de saltos de desenvolvimento. Ele tem um salto muito marcante com 3 meses, que coincide com um pico de crescimento muito marcante também com 3 meses. Então, com 3 meses, ele tem ele atinge uma estatura e um peso ali considerável, e ele, ao mesmo tempo, ele adquiriu novas habilidades. E sabe qual que é uma das habilidades que ele adquiriu com 3 meses? Mamar rápido. Ele aprende a mamar rápido. Antes dos 3 meses era mais devagar. Ah, Cecília, mas meu bebê com 2 meses já tá mamando. Ótimo, é isso mesmo, não é caixinha, tá? Tem bebês que vai um pouquinho antes, tem bebês que vai um pouquinho além dos 3 meses, mas por volta dos 3 meses, os bebês, eles adquirem. Então, antes que ele ficava lá, custando, agora ele fala, chega, porque eu já quero ver o mundo. Até porque o mundo é interessante. E aí, nessa época, fica até difícil para a gente amamentar em lugar público. Eu não lembro, eu lembro direitinho do Gabriel com 3 meses, eu fazia aula de dança materna. Em Belo Horizonte tem, eu recomendo, agora vai voltar essas aulas de dança materna presencial, e era muito bom, eu ia para lá fazer dança com ele, era aula de dança no sling, a gente dançava, era muito bom, tinha um monte de mãe com bebê na mesma idade, era muito gostoso, era o meu dia preferido da semana, era quarta-feira, que era o dia de aula. E aí, eu morria, porque foi na época que o Gabriel foi fazendo 3 meses, eu ia dar mamar para ele na aula, e esse menino recusava. E eu não entendia direito o que estava acontecendo, e eu tentava, eu chorava, eu falava, ai meu Deus, eu tinha essa sensação, meu leite está acabando, eu não tenho leite, esse menino não quer mais mamar, ele está recusando meu peito, é a mesma sensação que um monte de mãe tem. E aí, o que acontece nessa época? Além desse bebê ficar mais rápido para mamar, o mundo é muito mais interessante, gente. Ele ama o peitinho dele. Lá no conforto, no aconchego do quartinho dele. Porque lá fora, numa aula de dança, com um monte de estímulo, com música, com um monte de outros bebês, ele quer ver o mundo, ele quer conhecer o mundo, ele está adquirindo novas habilidades. Além de ter começado a aprender a mamar bem mais rápido do que no início. E quando eu não sei disso, eu começo a duvidar da minha capacidade de produzir leite. Ah, tá, tem um detalhe, o seu peito ficou mais murchinho, diminuiu um pouquinho de tamanho. Acontece que sua produção de leite, ela começou a regular agora a necessidade do seu bebê. E ainda bem que seu peito agora, ele murchou, ficou ali de um tamanhozinho, né, menor, para você não estar aquela sensação de mama cheia, pesada, bem melhor. Pensa, daqui a pouco, o corpo é tão sábio que daqui a pouco você está voltando a trabalhar, e daqui a pouco você está voltando, né, a fazer suas atividades, e você não fica com aquela sensação de mama cheia o tempo inteiro, que você ficava logo ali nos primeiros meses. O nosso corpo vai adequando sabiamente. E por falta de informação, por desconhecimento, e por tanta informação errada que a gente vê por aí, nessa época, muitas mulheres deixam de amamentar. Sabe por quê? A mulher desconhece isso e entra com a mamadeira. E o menino pediatra vem e fala, porque isso aconteceu exatamente comigo no primeiro filho. O pediatra vem e fala, seu filho ganhou pouco peso esse mês, seu leite não está sustentando, seu filho está passando fome. Foi exatamente isso que eu escutei. De 3 para 4 meses, Cecília, 3 para 4 meses, é isso mesmo. Na época, eram 4 meses de licença só, e assim, aí eu tive que, aí já foi de cara mandando eu dar fórmula, e aí a inocente é isso aqui, mesmo. né? Primeiro filho vai lá e faz isso, rapidinho ele largou meu peito. E aí exatamente por isso, porque nessa época o bebê, ele não é que ele ganha pouco peso, ele, né, igual eu expliquei, o ganho de peso dele é um pouco menor mesmo em relação ao resto, além disso ele está gastando mais energia, então se você for pesar, a hora que você vai pesar o bebê no final do mês, em relação aos 3 primeiros meses, ele ganhou menos peso mesmo, né? Não que ele ganhou pouco peso, ele ganhou o tanto que ele precisava. E aí a gente tem também essa condição da nossa mama diminuir, desse bebê mamando mais rápido, e aí se eu dou uma mamadeira para o bebê nessa hora, a mamadeira desce quase por gravidade, gente, o bebê não faz esforço não. Enquanto na amamentação esse bebê usa mais de 6 músculos para mamar, na mamadeira o bebê usa 2. Na mamadeira ele não faz esforço. Se você deitou ele ó, o negócio desce. E desce, bate no estômago dele e ele dorme. Aí você fala assim, meu Deus, era fome. Porque nessa época o bebê ele muda o padrão de sono por volta dos 3 meses. Por quê? Quando o bebê ele passa por um salto de desenvolvimento, ou seja, salto de desenvolvimento, eu estou falando da parte neurológica e motora, o cérebro do bebezinho, enquanto ele está dormindo, não descansa não.
Tá tudo ali movimentando. E esse bebê, por volta dos 3 meses, ele tem mais despertares à noite. E aí eu falo assim, nossa, mas a Júlia estava começando a dormir, estava começando a dar umas 5 horas de intervalo e agora ela está acordando de 2 em 2 horas. É meu leite mesmo, tá vendo? Tudo está encaixando, meu peito diminuiu, ela não está recusando meu peito, ela está mamando rápido, ela ganhou pouco peso e está acordando de noite. Vou dar uma mamadeira, eu dou uma mamadeira, dorme. É igual pardalzinho, se você dá que as misturinhas de fubá. Quem cuidou de pardal na infância? Você enche a barriguinha e dorme, aí dorme a noite inteira e a gente acha que é isso que estava acontecendo. E acontece que nessa hora, esse bebê está em atividade e aí ele tem uma alteração no padrão de sono dele. É comum, é esperado, não tem nada de errado. A hora que eu fui falar disso, me veio um trem na cabeça que eu queria falar, eu esqueci. Ah, tá. E aí, nessa época, quando o bebê ele passa pelos saltos de desenvolvimento, além de tudo isso, ele precisa também de mais contato. Ele precisa também de mais proximidade. E aí, gente, virando 4 meses, e eu falo que é um atrás do outro, tá? Vocês já estão aí com o bebezinho um pouquinho maior, vocês devem estar vivendo isso. É um atrás do outro. Você sai de um, nossa, meu Deus, terminou o de 1 mês. A hora que você olha, você já está no de 3, e logo depois do de 3 meses, a gente tem o que a gente fala que é o de 4 meses e meio. Que coincide com o quê? 4 meses e meio? Na grande maioria das mulheres? Retorno ao trabalho, Fim da né? licença. Para quem não tem os 6 meses. Fim da licença maternidade. Retorno ao trabalho, exatamente. E com 19 semanas, com 4 meses e meio aproximado, olha só, com 3 meses eu falei que ele tem um salto muito importante. Aí você acha que você conseguiu regular, você conseguiu entender? Ai, eu tô quase voltando de licença maternidade, tô organizando a creche, tô organizando a sogra, tô organizando minha mãe, tô ordenhando leite, tô fazendo estoque, o trem tá começando a organizar. Você tá tensa, porque você vai voltar a trabalhar. É um momento, para mim, é um segundo parto da mulher. Sim, é um momento muito doloroso, difícil. Muito difícil. E aí a gente tem esse bebê vivendo um outro salto. E coincide desse bebê, nesse salto com 4 meses e meio, que é um momento que o bebê está ficando mais alertinha, mais espertinho, digamos assim, para o mundo, para as coisas, ele começa a pegar as coisinhas, ele começa a conseguir levar um pouquinho o pescocinho. Esse bebê muda muito por volta dessa idade. Ele consegue levar as coisas na boquinha dele. Por isso que é tão interessante, por exemplo, nessa idade, quando o bebezinho faz 4 meses e pouquinho, a mãe volta a trabalhar, eu, nas minhas consultorias de retorno ao trabalho, eu recomendo muito o copo de bico rígido. Porque é um momento que, nessa época, o bebê está aprendendo a levar o copo na boca. E aí ele consegue tomar. A gente não usa mamadeira, porque causa confusão de bicos, mas o copo bico rígido ajuda a mãe nesse momento. E o bebezinho está começando a levar esse copinho na boca. E aí, com 4 meses e meio, ele vive esse salto. E, normalmente, nesse salto, o bebê é como se a mãe falasse assim, meu Deus, ele está muito apegado a mim. E parece que é uma mistura de sentimentos, parece que é uma mistura de sensação. Porque parece mesmo que nessa época o bebê está sentindo que você está indo embora, que você está voltando a trabalhar. E o bebê, gente, ele não sabe que a gente vai e volta. Ele vai aprender. Até porque ele ficou 9 meses no nosso útero. Ele passou 4 meses, praticamente, todos os dias, todas as horas com a gente. E aí agora a gente vai distanciar por um período longo. E aí a gente tem o bebê vivendo, adquirindo novas habilidades, e é um momento marcante para o bebê, porque ele tem uma alteração no sono, ele mama mais vezes, mais rápido, só que várias vezes ao dia. Nossa, então o meu bebê que dava intervalo ali de 3, 4 horas para mamar, agora está mamando de 2 em 2 horas, de hora em hora quer mamar. Porque ele mama mais vezes e, além disso, ele tem uma necessidade de contato. E um bebê em aleitamento materno que está vivendo esse salto e tem essa necessidade de contato, uma das formas de suprir a necessidade de contato com a gente é mamando, né? No peito, ele consegue suprir também essa necessidade. E é um momento, um dos saltos mais desafiadores para a gente, porque coincide com um momento que, para a gente, também é um momento desconfortável, que é quando a gente está voltando para o mercado de trabalho. E aí,
quando a gente não conhece isso, é interessante porque a gente começa a confundir e a culpabilizar aquele momento que a gente está vivendo. Nossa, esse bebê está sentindo, nossa, ele vai sentir muito, e ele vai sentir, claro que vai sentir a nossa falta, mas ele vai sobreviver também longe da gente. A gente vai organizar, mas a gente entendendo que ele tem algumas necessidades que a gente precisa acolher e ajudar, ele consegue viver aquele momento com um pouco mais de tranquilidade. Porque normalmente, durante os saltos, ele precisa de mais contato. Normalmente, durante os saltos, ele tem mais fome, ele mama mais vezes. Normalmente, durante os saltos, como a atividade neurológica dele está muito acelerada, o que acontece? Esse bebê tem uma alteração também no padrão do sono. Então, é muito difícil a gente exigir alguns padrões dos bebês logo no início. A gente vai adequando, a gente vai trazendo ele para a nossa rotina, a gente vai trazendo, vai fazendo ritual do sono, ritual noturno, a gente vai trazendo ele para trazer mais conforto para ele. Mas ele passa por alguns momentos que aí, nessa hora, gente, não tem ninguém, é a gente. Nessa hora que ele desperta, nessa hora que ele precisa, é a gente com a gente mesmo. E aí é normal, é esperado que esses bebês, eles acordem e despertem para mamar mesmo. Algumas vezes à noite, principalmente quando eles estão vivendo esse salto, não tem nada de errado. E aí quando ele vem para o peito e mama, vem para o colo, você deita na cama e amamenta, fica ali com ele, normalmente ele relaxa, ele se entrega de novo. Ele está ali adquirindo a caloria que ele precisava, né? Porque ele estava ali com fome mesmo, e ao mesmo tempo ele está suprindo essa necessidade de contato que esse salto pede para a gente. Como os saltos de crescimento, aí tem mais alguns, né? Eu falei falei de 3 meses, o de 4 meses e meio, por volta dos 6 meses, eles adquirem novas habilidades e normalmente coincide com a introdução alimentar, e muda também muita coisa na vida do bebê. O cocôzinho do bebê muda. A gente muda, pensa também, gente, que o bebê ele está em infusão com a gente, muito conectado com a gente, e a gente também muda, porque são novas fases, para a gente também é uma nova expectativa, né? Então eu tenho ali com 6 meses um outro salto que coincide com a introdução alimentar. Por volta dos 7 meses a gente também tem outro salto. Por volta de 9 meses, os bebês passam também por outro salto. E aí, com 9 meses, eu não sei se vocês já ouviram falar na angústia da separação. Não sei se alguém já ouviu falar. Que é um momento, parece, com 9 meses esse bebê está vivendo a angústia da separação, com 9 meses esse bebê está sentindo que ele é outra pessoa, e aí parece que é um salto também mais desafiador para o bebê nesse momento. E aí eu gosto de trazer também uma outra reflexão, pensando na angústia da separação, se alguém já ouviu falar, né, sobre isso, eu acho importante trazer também, que pensando na teoria do apego, né, da criação com apego, quando a gente fala de angústia da separação, esse bebê, eu não acredito, tá, e aí agora pessoal, pensando na teoria do apego, quando eu estudei, eu não acredito que o bebê ele vive essa angústia só aos 9 meses. Eu acredito que o bebê ele está vivendo essa angústia desde quando ele nasceu. Porque para ele, a todo momento, é desafiador. A todo momento, esse bebê, ele não está mais em contato com a gente o tempo inteiro. A gente faz outras coisas, a gente precisa deixar ele no bercinho, eu preciso deixar ele com alguém, eu preciso resolver outra coisa. Ele, entendeu? Ele está vivenciando isso e ele demanda, né, pela gente. Tanto que ele chora quando ele está longe, tanto que ele demanda por contato. Então, vocês entendem que desde o nascimento, esse bebê ele já está experimentando essa separação? Desde o nascimento, ele já está se afastando da gente e com 9 meses, ele passa por um salto de desenvolvimento e em algumas teorias traz esse salto de desenvolvimento de 9 meses como a angústia da separação. Pode fazer sentido sim, porque ele está tendo uma consciência um pouco maior do que está ao redor. É comum, por exemplo, quem vai para a escolinha com 4 meses. 4 meses eu deixo ele na escolinha, você deixa, dependendo, ele nem chora. Ele ainda não tem muita consciência daquilo ali, ele acredita que se ele está ali, a pessoa distraiu ele, olha aqui que bonitinho, não sei o quê, e ele riu, e ele interagiu, você vai interagindo com ele, daqui a pouco ele dá falta da gente, ele chora, ele sente a nossa necessidade. Com 9 meses, ele tem uma consciência maior do mundo, a partir de 9 meses. E aí esse momento, por exemplo, de deixar ele na escolinha se torna um pouco mais desafiador, porque ele tem uma consciência de que isso aqui distrai, mas não, calma aí, isso aqui é legal, mas eu quero a minha mãe.
E aí, normalmente, quando a gente traz essa relação da angústia da separação aos 9 meses, eu acredito muito mais que com 9 meses, pelas novas habilidades que ele adquire, ele tem uma consciência maior. E não que ele, só agora que ele se deu conta que você não volta, que você vai e que você volta, que você precisa ir, mas que daqui a pouco você está aqui, que agora ele vai ficar. Não, mas agora ele consegue falar, né? Não verbalizando, mas ele consegue expressar, falar, eu não quero, eu quero a minha mãe. Eu não quero ficar nesse lugar aqui, eu não quero isso aqui me distraindo, eu quero que minha mãe volta. Porque agora ele tem um pouco mais de consciência, e isso vai aumentando ao longo dos passares, do passar dos meses. E esse bebê, ele tem ali, na integridade dele, ele vai demandando por isso. Então, 9 meses, com 11 meses, véspera de fazer 1 ano, esse bebê passa por outro salto. 1 ano e 1 mês, outro salto, e a gente vai até o 17º mês de vida, que considera ali saltos marcantes para o desenvolvimento do bebê. Então, a gente tem esse bebê com mais de 1 ano, né? 1 ano e 5 meses, com 12, 13, 14, 15, isso mesmo, 1 ano e 5 meses, desculpa aí, com salto mesmo marcantes, muitos saltos marcantes ao longo de todo. Então, pensa, desde o primeiro mês até o final ali de 1 ano e meio, praticamente, esse bebê vivendo marcos muito importantes para o desenvolvimento dele. E, ao mesmo tempo, esse bebê, nos picos de crescimento muito característicos, muito fortes dele, vai até o 9º mês, que é quando ele tem. A partir daí, você começa a ver que esse bebê fica mais estagnado. Você vai na balança, eu falo, o Gabriel tem o mesmo peso, tem 1 ano. 1 ano, praticamente. Cresce. Cresce, aqui em casa tem a régua que a gente colocou, ele adora mais, cresce. Mas engordar peso, parece que estagnou. Que eles vão crescendo muito rápido, mas até os 9 meses eles têm esse estirão muito grande. Depois eles dão também, principalmente no peso, eles vão dando uma diminuída. Mas, em compensação, os saltos de desenvolvimento, que é adquirir novas habilidades, continuam acontecendo durante um grande período. E aí, para ajudar a gente, por quê? A gente, independentemente de primeira, segunda, terceira viagem, essa experiência é nova, né? Essa viagem é única com esse bebê. E a gente fica perdido, porque muda o padrão de sono, muda o padrão de mamada, muda o choro, muda a necessidade de contato. E aí tem algumas formas, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um aplicativo que eu gosto, eu uso nas minhas consultorias, vira e mexe, às vezes eu chego para atender, principalmente consultoria de retorno ao trabalho, alguma coisa assim, eu entro, eu faço o cadastro da mãe aqui e eu olho. Chama As Semanas Mágicas. Vocês já ouviram falar? Alguém já baixou esse aplicativo? Alguém está usando? Aqui, dos meus pacientes. Tudo. Peraí, cadê? Olha lá. Olha aqui. Eu vou cadastrando os pacientes que eu atendo, porque às vezes a mãe tem dúvida e a mãe ainda não baixou, e eu olho e vou printando e vou mandando. Vou fazer de alguma de vocês aqui. Para a gente ver onde vocês estão. Esse aplicativo, ele é pago, mas você paga uma vez só. Hoje, eu acho que ele está mais caro. Eu comprei ele quando o Gabriel nasceu. Então, tem 2 anos e meio que eu tenho esse aplicativo. Eu paguei, na época, R$19. Hoje, eu acredito que ele custa um pouco mais. Mas eu acredito que vale a pena, porque eu não gosto que fique engessada. Mais uma vez, eu vou repetir para vocês. Mas dá um certo conforto de entender o que meu bebê está vivendo naquele momento. E, além disso, ele dá para a gente algumas dicas de como a gente pode ajudar o bebê a viver esse salto. E eu acho isso muito legal, porque ele dá algumas dicas de algumas atividades, de algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar o bebê naquele desconforto, porque para o bebê também é desconfortável em algumas situações. E aí ele vem ajudando a gente naquele momento. Deixa eu fazer o exercício com alguma de vocês. Quem quiser... Dani, eu vou falar, Dani não, porque a Aninha não vai estar, porque ela ainda não tem 1 mês. Ela vai estar vivendo o primeiro salto dela com 1 mês. Mas aí, eu quero. Então, vou fazer o seu, Lu. Ela vai estar, a Aninha, ela vai estar se preparando para um salto. E aí, se você cadastrar no aplicativo, você vai estar assim, daqui tanto tempo, você vai viver um salto. E aí é legal. E ele vem com umas nuvenzinhas negras, uns raiozinhos, tipo assim, tipo um período
Depois eles veem um raiozinho de sol falando, ai, calma, vem a tempestade, mas a calmaria vem. Então eu gosto, eu usei muito com o Gabriel, agora para o Gabriel não serve mais, eu ainda tenho o aplicativo, mas deixa eu ver aqui, adicionar um novo perfil. Menina, aí vem cá, Júlia. Aí a gente usa, o aplicativo sempre pede a data prevista do parto, tá? Independente da data que ela nasceu, o aplicativo pede a data prevista do parto, porque normalmente, principalmente com bebês prematuros, ele faz esse cálculo ajustado aí da idade cronológica. Então, me fala a data prevista do parto dela. 24 de agosto. 24 de agosto. Então, vamos lá. Júlia está vivendo um salto, e aí ele vem e mostra para a gente. Tá, falta 2 dias para o salto que ela está vivendo terminar. E aí ele vem e conta, eu vou printar a tela e vou mandar, tá? Porque eu não vou ler tudo para vocês, vou ler só o resuminho, porque ele tem um resumo aqui. Aí ele conta um pouquinho aqui, tá ruim para vocês verem? Peraí. Aí. Ele conta um resumo desse momento que ela está vivendo. Alguns lembretezinhos para a gente. E quando eu venho aqui, ó, ele me conta quais habilidades ela adquiriu. E eu vou ler para vocês e eu quero que você me fale se você percebeu isso, tá? Após o final desse salto, daqui 2 dias que ela vai estar finalizando esse salto, você começa a perceber que ela começa a seguir algo com os olhos, que ela começa a virar a cabeça para seguir alguma coisa, que ela fica mais animada e ativa, contorcendo e girando em todas as direções. Rolar de barriga para as costas com uma pequena ajuda. Balançar um chocalhozinho. Descobrir novas possibilidades da voz dela e começa a gritar ou murmurar. Assoprar bolinhas de saliva. Mostrar claramente quando ela acha algo engraçado ou interessante. Desfrutar de lâmpadas que iluminem o ambiente. Gosta de sons graves, agudos, mais fortes. E aí ele fala, é importante, um bebê não faz tudo isso de uma vez. Alguma dessas coisas você deve ter percebido ao longo desse salto, do que ela foi apresentando. Alguma coisa? Sim, quase tudo. A única coisa que ela não faz é rolar de barriga. Como é que é? O choco. Danilo tá lembrando aqui. O chacoalho também. O chacoalho também ela não faz ainda não. E rolar, como é que é o rolar aí? O rolar de barriguinha para baixo, naquele, quando você coloca o bebezinho firmadinho assim de barriguinha para baixo, ele tenta rolar para as costas. Não, isso ela também não faz. Mas sozinha também não, né? Aqui tá falando que é com uma pequena ajuda. E aí ele vem com uma observação, lembrando que o bebê não consegue fazer tudo isso de uma só vez. Ela ainda vai apresentar isso aí até o próximo salto. E aí você pode começar a colocar ela nessa posiçãozinha, no chão, no tapetinho, na cama, e estimular, e ajudando ela. Vira até mais uma forma de brincar. Pegar um chocalhozinho, começar a brincar com ela, deixar na mãozinha dela. Você vai começar que ela vai começar a despertar o interesse. Até o próximo salto dela, possivelmente ela já vai estar apresentando. E aí ele vem contando pra gente alguns sinais que o bebê dá quando ele está vivendo esse salto. E aí é tão legal, porque às vezes o bebê está chorando demais, fala, ai meu Deus, o que é? Você vem aqui, ajuda, dá uma acalmada no coração, você fala assim, não tem nada de errado. Eu falo que pelo menos acalma o coração de pai e mãe. E aí alguns sinais típicos desse salto que a Júlia, em especial, está vivendo. Chora com mais frequência, quer mamar mais vezes, demanda mais contato físico, fica um pouco mais retraída, começa a levar o dedinho, a mãozinha na boca e começa a chupar. Fica mais quieto ou se movimenta um pouco menos. Aí ele vem assim, observações. Alguns bebês apresentam todos os sinais, enquanto outros não apresentam nenhum. Então, assim, não tem regra, né? O que fala são algumas coisas que podem ajudar e acalmar a gente. Fala assim, ai meu Deus, ela tá vivendo realmente um salto, tá tudo certo, não tem nada de muito errado. Alguma coisa? Identificou? Adorei. Não, ela chupa o dedo demais, aprendeu, antes era a mão inteira. Agora ela já consegue diferenciar o dedo da mão. Então ela chupa o dedo ou esse.
Mamar mais até que não, eu acho que ela não tá mamando mais não, tá igual. Mas ela realmente mama bem mais rápido. Bem mais Isso, rápido. nossa, não Ótimo. tem nem comparação. Aprendeu bem. O quê? Aprendeu bem, né? Assim, Aprendeu a mamar. Lá o que você falou da primeira vez de buscar com o pescoço, olhar, isso ela já faz assim há muito Há tempo. muito tempo. Assim. Legal. Com 1 mês e meio, menos de 2 meses, ela já ficava, sabe, Procurando. acompanhando as pessoas, né? Às vezes, principalmente eu e Danilo, né? Aham, ela de Nossa, achar graça, ela começou mais agora, assim, de de demonstrar, mais, de né? rir pra alguma coisa. Aí, Assim. olha só, quanta coisa nova aconteceu desses últimos tempos para cá. E aí, de certa forma, né, é esse demandar mais contato, demandar mais presença, mamar, né, ela aprendeu a mamar mais rapidinho. Uma das formas que ela também de se ajudar, de se regular é através da sucção, porque eles têm uma necessidade de sucção, que ela já aprendeu a diferenciar, e para ela é mais gostoso chupar só o dedo do que chupar a mão, e não virar hábito. Pode ficar tranquila, principalmente se ela não faz uso de chupeta e mamadeira, está no peito, e não tem uma retirada abrupta do peito, por exemplo, isso aqui não vira hábito, porque o que ela se regula de verdade é durante a mamada. Então, ela começa, quanta coisa nova, quanta coisa ela aprendeu, quanta coisa ela mudou, né? Agora ela começou a interagir mais, a rir mais, a acompanhar a gente mais. E para ela, neurologicamente, é muita coisa. Então, ela está vivendo um salto, ela está dentro de um salto. E aí, aqui ainda tem uma outra abinha que ele vem assim, ajuda. Algumas coisas para a gente ajudar. Então, assim, tente estimulá-la a descobrir novas habilidades, responda a linguagem do bebê, né? Ensine o seu bebê a pegar alguma coisa, coloca um brinquedinho na frente dela e chama atenção para ver se ela consegue pegar. Elogie, aí vai falando um monte de coisa. Brinque de escorregar no seu colo com cuidado, sacudir o chocalho, igual eu te falei, ficar sacudindo. Então, ele vem ajudando. Eu não falo assim, não se aprisiona ao aplicativo, mas, de certa forma, eu recomendo ele porque ele dá uma tranquilidade para a gente. Primeiro, para entender o que está acontecendo. Segundo, para identificar se o que está acontecendo é de verdade alguns sinais que está acontecendo com o meu bebê. Terceiro, algumas coisas para eu poder ajudar ela a viver aquele momento. E, de certa forma, como o salto ele vem quase que um atrás do outro, ele vem ajudando a gente também a entender o desenvolvimento deles, principalmente neurológico e motor. Então, eu acho que é um aplicativo que vale a pena o investimento. Deve estar uns 20 e poucos reais hoje. Quem olhar o preço depois, conta lá no grupo. Eu não sei quanto que tá, mas deve estar nessa faixa, mas você paga uma vez só. Você compra ele uma vez e você usa ele aí até os 15 meses, assim, né? Pode usar ele para sempre, igual se você não desinstalar, não apagar ele, eu uso até hoje, nesses casos, assim, com vocês, com as mães que eu acompanho, eu uso. E eu gosto de fazer esse exercício porque traz, assim, dá uma sensação de tranquilidade, de certa forma. Tá tudo certo. Ela tá acordando mais vezes, ela tá mamando mais, ela tá mais apegada, ela tá mais chorosa, mas tá tudo certo. E aí ele vem contando algumas historinhas pra gente, dá pra gente ler também e descobrindo mais do desenvolvimento dos bebês. Porque é um mundo muito novo pra gente, né? É muita novidade. Para eles é muita novidade, mas para a gente também é. E não vem com manual, né, gente? Não vem não nasceu e vem um manual entregando para a gente do que vai acontecer. A gente vai aprendendo no que eles vão mostrando para a gente. E algumas ferramentas, assim, eu acho que facilitam o nosso dia. Essa daí é bem interessante, porque a gente fica bem perdido, assim, o que vai fazer de rotina, né? Porque a gente é todo dia a mesma coisa, né? A gente fica assim, não, o que a gente pode fazer para ajudar o neném, né? Exatamente, às vezes alguma coisa boba, né, que parece boba, mas que como a atividade neurológica dos bebês, alguma atividadezinha, balançar um chocalho, deixar escorregar no nosso colo, e tem várias, vai depender agora da idade de cada salto. Dani, por exemplo, que vai entrar no salto do primeiro mês daqui a pouco, outras atividades, né? A Aninha vai demonstrar outros sinais, outras coisas, então cada momento, e ajuda a gente também a sair da rotina daquele dia a dia, né? Quebra aquele padrão e a gente traz outras coisas pro dia a dia e ajuda no desenvolvimento deles. Então, eu gosto de indicar por isso, acho que ajuda a gente e a gente sai também né, igual o Danilo falou aí,
ajuda a gente a ter mais criatividade, parece, né? Para fazer atividades com eles também, no dia a dia. Bom, era isso tudo, meninos. Alguma dúvida? Não, só um comentário pessoal aqui. Você falou que 4 meses e meio, mais ou menos, tem um salto importante, né? Tô pensando aqui que, nossa, a gente vai viajar justo nessa época. Será que eu sou muito louca, Cecília? Não, vai viajar, vai tranquila. Vai tranquila que vai ser bom para vocês, vai ser bom para elas. Pensa que se vai ser uma viagem que vocês estão planejando, que vai ser uma viagem gostosa para vocês, não tem como não ser para ela também. Então, vai tranquila, tá? Não se apegue à data do salto, não se apegue a isso, tá? Relaxa, saiba que pode acontecer, saiba que se ela tá acordando mais vezes, ela tá mamando mais, ou ela tá querendo mais colo, mais peito, saiba que é por um salto que ela tá vivendo, e você sabe como ajudar ela a viver aquele salto, né? Dando colo, dando peito, né? Brincando com ela, interagindo com ela, então vai tranquila. Obrigada. Depois você manda o nome do aplicativo lá no grupo. Vou mandar agora, favor. assim que terminar aqui. Perfeito. Chamar Semanas Mágicas. Eu vou printar a tela dele e vou mandar lá. Tá bom, obrigada. Tá? Por nada. Alguém quer falar alguma coisa? Gente, eu tô travando? Minha imagem tá travando? Não, tá tranquilo aqui. Parece que, para mim, que foi parecendo que eu tava travando. Dani, gostou de saber? Eu gostei, claro. Eu queria só fazer uma observação que eu acho que comigo foi o contrário, com meus 2 meninos, né? Claro. De 3 meses para 4, assim, foi nítido, assim, esse salto. Eu percebi mesmo, só que o meu foi o contrário, Cecília. Eles pararam de acordar de madrugada. Eu fico falando que com a Ana Luísa, eu já estou vendo que essa menina é toda diferente. Já estou preparando, assim, para o pior cenário, dela acordar mais vezes, sim. Porque com meus meninos, gente, eu ficava impressionada. Pararam de acordar de madrugada, mamando no peito. Eu tinha que levantar e tirar, porque eu não aguentava dormir. O peito começava a vazar, porque eu não estava acostumado, né? Estava acostumada a acordar pelo menos 2, 3 vezes de madrugada. E tinha que tirar para poder esvaziar. Depois o corpo acostuma, é impressionante, acostumou mesmo. Aí parou de ficar vazando, mas vazava, assim, deu acordar com a camisola molhada, e dói, né? Muito, muito ruim. E depois disso, assim, eles pararam de acordar de madrugada. Foi assim, foi automático. Beleza, né? Eu fico até brincando, falei, Deus conserve, né? Que Ana Luísa puxa os Venha irmãos. nesse ritmo também, né? Pega esse gênio aí. Então foi assim, o salto deles foi o contrário, eles ficaram, né, criaram essa independênciazinha, assim. E o meu do meio, né, ele teve uma diferença também em um dos saltos. Quando eu voltei a trabalhar, na época já eram 6 meses de licença que eu peguei, e aí eu emendei com férias também. Ele não acordava de madrugada mais para mamar. Foi eu voltar a trabalhar com 6 meses e meio, mais ou menos, ele começou a acordar de madrugada. Aí eu acho que é aquela angústia da separação que você falou também, que para mim ocorre desde o dia do nascimento. Afinal de contas, a pessoinha já foi tirada de dentro de mim, né? Então, assim, para mim já acontece realmente o dia que você falou, Cecília, no primeiro dia de vida já começa essa angústia. Impressionante como é que Felipe, assim, voltei a trabalhar, ele começou a acordar de madrugada. Às vezes era 5 minutos no peito só, gente. Parecia que não estava para alimentar, não, sabe? Ficava ali um pouquinho, dormia rapidinho, pronto. E aí só para ter um aconchego. Tem uma coisa importante que você falou nisso, que eu acho que vale comentar, porque o que acontece? Quando a gente volta a trabalhar, e esse bebê, ele é interessante a gente pensar que o sono do bebê também reflete muito, além de, claro que a gente tem que pensar nos saltos, né? A gente não pode desconsiderar isso, mas também reflete muito do dia. E é como se à noite ele me pedisse aquilo que faltou para ele durante o dia. E querendo ou não, você voltou a trabalhar. Ele ficou com você durante toda a gestação e mais 6 meses de licença. E aí você volta a trabalhar. Então, ele não tem mais você durante todo o dia. Que horas que ele tem você por completo? É à noite.
Então, alguns bebês não sentem, alguns não porque não gostam da gente, é porque ele já se regulou, já aprendeu, e outros bebês, eles sentem e demandam mais. Eu falo com o Gabriel que foi exatamente a mesma coisa. Quando eu voltei a trabalhar com 4 meses e meio, coincidiu com o salto, então eu tive, acho que, pedacinhos, né, igual você está falando aí, mas começou a despertar várias vezes, várias vezes. Foi quando eu tirei do berço, coloquei a cama no chão e comecei a dormir com ele, porque eu falei, eu preciso pelo menos dormir, então a gente dorme junto, porque pelo menos eu durmo. Porque acordava, era eu deitar na minha cama, acordava de novo, ia nessa coisa. E aí é isso, não mama direito. Mas o que ele está me mostrando? Pensa assim, quando a gente olha, né? Principalmente agora que já passou, você olha friamente para a situação e fala assim: o que ele estava me demandando? O que ele estava me pedindo? Ele estava me pedindo que ele não teve durante o dia. O que ele não teve de dia? O que ele me pede? Aí ele mama, porque ele mama, ele vem, mama 5 minutinhos, vira e dorme, nem é fome. Acredito mesmo que talvez não seja. Acredito que seja mais pela necessidade de contato, de estar juntinho da gente. O que ele não teve de dia? Ele não teve esse contato. Infelizmente, né? Porque a gente voltou a trabalhar, a gente precisa trabalhar, a gente voltou a trabalhar, e aí agora ele está me contando que ele precisa. E aí, quando a gente entende isso também, fica até mais leve entender e arrumar jeitos, formas de ajudar ele. Porque eu penso, cada casa escolhe o que combina, o que cabe pra gente, isso é muito pessoal, falar assim, se eu vou fazer cama compartilhada, se eu não vou, se eu vou dormir comigo, não vai, eu falo que cada um tem que achar a sua medida e de uma forma que seja boa para você, eu falo principalmente pra gente, pra mim aqui, porque no dia seguinte eu vou acordar cedinho para trabalhar, é melhor eu ficar levantando várias vezes, que ele vai me chamar, e para ir lá na cama dele, ou dar um jeito da gente resolver isso, então, e eu dormir bem e ele também. Né? Cada um vai achar a sua medida. Porque eles vão demandar, normalmente à noite, o que faltou durante o dia. E o que faltou é a gente. Porque o leitinho você deixou ordenhado, né? Alguém cuidou, alguém deu amor, deu carinho, eu tenho certeza na nossa ausência, mas a gente, que essa fusão com a gente, principalmente até os primeiros 3 anos de vida, é muito forte com a mãe, né, saiu ali de dentro da gente, então ele tem uma fusão muito forte com a gente, é com a gente. Aí à noite ele vai pedir, vai falar, volta, vem aqui. Aí você levanta e deita na sua cama, ele volta. Aí você levanta, deita, ele chama de novo. Você fala assim, nossa, acordou 8 vezes à noite, 10 vezes. É isso mesmo. Não é fácil pra gente não, mas pra eles também não, gente. Pensa. Mas passa, né, Cecília? Por isso que tem que curtir, porque passa. Me conta uma coisa aqui, curiosidade. O Gabriel acorda de madrugada ainda? Acorda. Já que ele mama no peito, não? Acorda uma vez, normalmente. Normalmente, quando ele acorda, é pessoal, né? Uma. E aí, quando ele acorda, eu deito com ele, e aí eu termino a noite com ele. Entendi. Dorme rapidinho também. É só deitar com ele, ele vira pro lado e dorme. Hoje em dia, ele já quase nem mama na hora que eu deito com ele. Ele já me pede para ele. Normalmente ele fala assim, mamãe, tô com saudade do seu abraço. Aí ele fala alguma coisa assim. Não. Aí eu abraço ele assim, aí eu tô dormindo, eu nem vejo que eu levantei, aí eu já termino de dormir, durmo e continuo dormindo ali. Entendi. Mas acorda. Eu tinha curiosidade de saber. Normalmente, aí não tem padrão, normalmente ele acorda 4 da manhã, 5, 3, depende, sabe? Mas ele acorda. Tem dia, igual essa noite ele acordou 3 e pouquinho. Tem noite que é 4, 5 da manhã, normalmente ele vai até, às vezes é 2 da manhã, não tem padrão. Acho que a hora que ele mexe, vê que eu não tô lá, ele, opa, volta. Vem deitar aqui. É um grude. Ainda mais menino, gente, menino é muito grude na mãe. É muito, Cecília, eu tô te falando porque, assim, até hoje eu vejo aqui. Apesar de eu tenho um pré-adolescente aqui que já tá na fase mais assim, me deixa quieto, me deixa na minha. Mas eu tenho o meu de 10 que você tem que ver que gracinha, gente. Um grude. Menino é muito grude com mãe mesmo, é uma delícia. Pois é. Dizem que menina é mais do pai. Vamos ver. Eu lembro que eu era muito grude com meu pai mesmo. Você vai saber contar pra gente aí agora. Mas realmente no começo realmente é grude com mãe, porque precisa da mãe. Principalmente por causa da amamentação. Isso, mas dizem que gruda muito na mãe, no pai, né, menina? Vamos ver. Eu tenho menino é grudinho. uma mãe que eu atendi, que ela tem uma filhinha de 4 anos.
E aí ela ganhou o nenenzinho. E ela fala, nossa, porque... Chama Luísa, a filhinha dela. Ela fala, nossa, porque a Luísa era comigo muito tempo, até 1 ano e pouquinho. Depois foi só o pai, até hoje. Mas é o pai que dorme com o pai, tudo é o pai. E aí ela fala que agora o menininho dela tem 1 ano e meio. Aí ela fala, nossa, é muito diferente. Ela fala, ele é comigo. Agora ela tudo é o pai. O Danilo tá aí, ó, vai ficar rindo aí, ó. Feliz da vida. E ela fala, tudo é comigo, tudo é o pai, vem pro meu lado, é para dormir, é o pai, assim, à noite, né, para dormir, para não sei o quê, essas horas ela vai e procura ele. Então, gostei dessa parte aí. Eu ia comentar que a Dani falou de peito vazar, até falar aqui da minha experiência, a Júlia até que está dormindo muito bem, sabe? Até superou minhas expectativas, eu não tinha expectativa nenhuma dela dormir igual ela está dormindo, ela já dorme a noite inteira. E é tão bom, ela né? acorda, Quando assim, você fala isso, superou minhas também, expectativas, né? é bom demais. Assim, eu realmente não esperava, né, que ela fosse dormir tão novinha, assim, muito tempo, mas isso não quer dizer que eu durmo, né, porque eu ainda fico, assim, às vezes dá umas 3 da manhã, eu fico assim, gente, será que ela não vai acordar mesmo, né, e dou uma checada na babá eletrônica, mas essa noite aconteceu, assim, toda noite acontece, mas essa noite foi muito, eu acordei umas 4 da manhã com até o olhado de tanto leite que vazou. Sério? E toda noite eu acordo de madrugada com o peito doendo, o peito muito cheio, e aí eu tenho que levantar, tenho que tirar, assim, até hoje foram poucas as noites em que eu não precisei ordenhar de madrugada para aliviar um pouco. Então, assim, eu falo que a Júlia está dormindo, mas eu não, porque nossa, é muito, muito leite. Aí minha blusa fica toda molhada, eu tenho que trocar de blusa de madrugada. É ruim demais. E aí é importante você manter fazendo isso, né, Lu? Eu não vejo a hora de regular essa. E é importante você manter fazendo essa ordenha, porque mastite, né, obstrução de ductos, porque é muito leite. Muito leite. E aí, mesmo que vaza, parece que ele não consegue dar vazão em tudo que tem. Fica dolorido, fica muito duro. Você tem que tirar, não tem jeito. E aí, a gente também, realmente, você podia estar dormindo, né? Que ela está ali dormindo, mas você tem que levantar e... Aí eu não sei quando que vai regular. Até fui naquela mastologista que você me indicou. Foi. Ela falou que regula, mas assim, né? Não sei quando. Então, toda ela está com quantos meses? Agosto, né? Ela vai fazer 3 meses, dia 21, domingo. Domingo agora. Possivelmente agora, de 3 para 4 meses, é quando regula, você vai começar a perceber. Eu acredito, você conta depois, você compartilha com a gente, mas normalmente, tipo, 3 para 4 meses, que aí coincide com aquele salto de 3 meses, que aí ela vai começar, você vai ver, você já falou que ela já está mamando mais rápido, né? E aí você começa a ter essa sensação de mama mais murcha, talvez você não vai acordar com esse peito vazando, normalmente de 3 para 4 meses, tá? Não tem uma regra, mas normalmente acontece de 3 para 4 meses. Então, acho que acredito que agora você vai conseguir ter um pouco mais de tranquilidade. Tomara, porque é ruim, né? Incomoda. Incomoda. Por outro lado, é bom, né? Quer dizer que tem leite, né? Mas assim. Te dá certeza, tem que né? cuidar, você não duvida. Né? Tem que cuidar bastante, né? Falo que a amamentação realmente, assim, não é só o início que é difícil, né? Mesmo depois que o bebê já aprendeu a mamar, que já está bem estabelecida a amamentação, tá tudo fluindo bem, ainda assim, você tem que ter vários cuidados, né? Durante muito tempo. Durante todo o processo. Porque obstrução de ductos, mastite, pode acontecer com 1 ano, 1 ano e meio. Não tem idade, né, para acontecer. Pensa que o nosso corpo está produzindo leite, né? E se tem alguma coisa que influencia ali no processo, a gente pode ter
ter alguma complicação. Mas a gente sabendo os cuidados, a gente começa a falar assim, eu acho que é isso, acho que é aquilo, o que eu preciso fazer, pede ajuda, procura, para a gente tentar regular, né, o mais rápido possível, não ficar esperando. Mas a amamentação, os cuidados, enquanto a gente amamentar. Enquanto a gente amamentar. Bom, meninas, muito obrigada pela Isabela, Doris está aí, quer compartilhar alguma coisa com a gente? Oi, eu tô aqui sim, tô só ouvindo e achando muito interessante. Tô só vendo o que que tá me esperando lá na frente. Tem um monte de coisa boa, você vai ver. Você vai estar aí compartilhando com a gente também o que está acontecendo com vocês. Pode deixar. Isabela. Tudo bem, Cecília. Hoje hoje eu precisei sair sem a Jade, né? E aí eu tinha ordenhado leite aqui, já tinha bastante potinhos aqui. Só que é o terceiro dia que eu saio sem ela, sabe? Mas tinha as outras 2 vezes foi há um mês, mais ou menos. E nas primeiras vezes ela aceitou bem a colher dosadora, sabe? Mas hoje ela não quis tomar, ela já está mexendo mais com a mão, né? Mesmo quando eu vou dar algum remédio, alguma coisa na colher, assim, ela já vem com a mão para bater na colher e tal. Então, assim, aí ela empurrava com a mão, ela mamou muito pouco, sabe? Na colher dosadora, ficou bem resistente. Ela vai fazer 3 meses agora também, não é? Vai. 3, 4 meses, é isso mesmo. Eles já adquiriram já essa habilidade. Então, começa a usar mais a mão, fica mais difícil, porque a colher dosadora vaza muito. Nessa idade, de 3 para 4 meses, eu gosto de indicar o copo bico rígido, mas você vai ter que começar a observar, você tem que tirar a válvula. Eu vou mandar a foto para vocês do copo. Tá. Tem várias marcas, tá, gente? Tem uns baratinhos, é tudo igual. E tem os mais caros. Os mais caros, eles têm uma válvula. A válvula faz o papel de uma mamadeira. Então, tem que tirar essa válvulazinha e ele fica um copo que vaza, assim. Só que ele tem tampa, tem rosca e o buraquinho é pequenininho. Como ela começa... Daqui a pouco ela vai começar a querer pegar, principalmente para quem oferece, é mais fácil, não vaza tanto. Então, ele ajuda. Eu estou vendo agora esse copo 360, muita gente anunciando. E eu vi no YouTube assim, uma pessoa falando que poderia ser nesse copo também. Você indica esse copo? 360? A única coisa do 360, mais porque eu gosto do 360 também, eu gosto mais do bico rígido, porque apesar do bico rígido ter históricos de mães falarem que o bebê começou a morder o peito, porque coincide quando a gente entra com o copo bico rígido, dos dentinhos estarem nascendo. Só que o bico é rígido, é duro, então demora para esse bebê, por exemplo, começar a morder e repetir. Já no 360, não. O 360, em cima eu tenho dele também, vou mandar a foto para vocês. Em cima é um silicone, embaixo é rígido. Em cima é onde vem a gengivinha dele. E ele vem, para ele tomar o leite no copo de 360, ele tem que apertar com a gengiva para o líquido sair. Essa pressão com a gengiva, depois a maioria dos bebês vem para o peito e repete. E aí quando o dentinho está nascendo, começa a morder. Mais que o normal. O bico rígido, ele não tem que pressionar com a gengiva para poder sair. Ele só vai deixar o leite entrar na boquinha dele. É igual um copo mesmo, assim, ele vai só deixar o leite entrar. Ele não faz pressão. Então, normalmente, a chance dele morder a sua mama pelo bico rígido é menor do que o 360. Só isso. Por confusão de bicos, não, tá? Mas pelo risco de morder. Tá. Por isso que eu acho melhor o bico rígido do que o 360. Tá. Só por isso. Não, beleza, então vou olhar aí. Aí o 360 é só tirar a válvulazinha. Se você comprar, igual, por exemplo, essas marcas da Avent, o bico rígido. Tem o bico rígido, que é mentiroso, que ele é um bico de silicone.
Ele não é rígido, não. O bico tem que ser rígido mesmo, de plástico. Vou mandar foto para vocês. Uhum. Plástico. E ele vem com uma válvulazinha. Então, tem da Avente, tem da Chico, tem da Nuke, tem um monte. E tem uns baratinhos de farmácia, assim, que você vê nessas gôndolas, assim, ele não tem válvula, não. Faz a mesma função. Mas aí você olha qual que você gosta, que você adapta melhor. Eu gosto muito, particularmente, de um da Chico. Porque ele tem só um buraquinho pequenininho. Eu gosto mais dele. Os outros, normalmente, tem 3 furinhos. E aí, 3 furinhos sai mais leite. É mais difícil. Esse outro, principalmente para bebezinho de 3, 4 meses, é um furinho só. E aí, eu gosto mais dele porque ele sai menos leite. Então, por isso que eu gosto mais dessa marca, por isso. E da Avente também. O da Avente também é assim. Então, são as 2 marcas que eu gosto mais por isso, que é um furinho só. Eu tenho todos eles. Eu vou mandar as fotos para vocês verem. Tá. Tá? Ah, beleza. Aí depois você conta se deu certo. Tá bom. Tá bom? Meninas, a Doris falou que a internet dela fica muito ruim, ela saiu. Um beijo para vocês, muito obrigada, adorei revê-las e até semana que vem. Tchauzinho, obrigada. Boa noite para vocês. Tchau, obrigada, Cecília. Tchauzinho, boa gente. noite. Cecília, boa noite. noite. Obrigada. Beijo, tchau.